publicado por 30 dias. Agora, quando eu faço a edição da mensagem, que eu coloco no meu canal do YouTube, Joselito Rocha, que eu coloco no meu Instagram e coloco também no meu Facebook, geralmente é uma mensagem de 20 minutos para baixo, que eu acho que não tem necessidade de a gente se estender muito, a gente tem que ser objetivo, né? E aí, a partir desse momento agora, né, é a gravação. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 3. Nós não vamos ler todos os versículos, né? Nós não vamos ler todos os versículos, mas temos versículos chaves aqui. Por exemplo, Romano 3, Paulo responde a objeções, né? E no verso 1 diz assim: qual é então a vantagem do judeu? O livro de Romanos faz muito essa comparação entre o judeu e o gentio. O judeu é o povo hebreu, aquele que é o povo de Deus, né, na antiga aliança. Só que na graça, Deus entregou o seu filho para todas as nações, né? Eles tinham por pai Abraão. Abraão ia entregar o seu filho Isaque em sacrifício. Deus viu a fidelidade dele e disse: por causa de ti, todas as nações da terra serão benditas. Então nós gentios, que não pertencemos à comunidade dos judeus, de Israel, né, dos hebreus, também fomos alcançados. Então é esse tipo de assunto que Paulo está falando nesta manhã. Então ele fala: qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Que ele, quando fala circuncisão aqui, é a lei de Moisés, a lei de ordenança da antiga aliança. Verso 2: muita sobre todos os aspectos. Quer dizer, o judeu e a circuncisão têm aspectos importantes, mas prestem atenção, né? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quer dizer, a princípio, desde a criação do mundo, a este povo, da descendência de Adão, da descendência de Sete, depois em Noé, quando foi preservado Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, e da descendência de Noé vem Abraão, e a descendência de Abraão até a época de Jesus e até a época de Paulo, né? A época dos apóstolos. Verso 3: então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Porque teve alguns hebreus que não creram. Quando Jesus falou: bendito sejam vós que têm crido, né? Se fizerem a minha vontade, vocês serão meus discípulos. Mas muitos não creram. Evangelho de João, capítulo 1, diz: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebe, sendo da comunidade de Israel ou sendo da comunidade dos gentios, é adotado como filho. De modo nenhum, como fala o versículo aqui, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Não. Deus continuará fiel, apesar da incredulidade humana. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro, preste atenção assim, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgado. Você vê o que se coloca aqui. Nós sabemos que quem é o pai da mentira? É Satanás, né? Ele pecou contra Deus e ele já está sentenciado, assim como os anjos que o seguiram. Adão e Eva também pecaram. E o pecado entrou na humanidade. Mas em Jesus Cristo nós fomos resgatados. Por isso que ele é chamado de um novo Adão, do segundo Adão, que consertou o erro do primeiro, certo? Então, o que nós entendemos aqui? Quando Paulo está dizendo que Deus é verdadeiro, é isso mesmo, porque o Evangelho de João diz: por Moisés veio a lei, e por Jesus Cristo veio a graça, quer dizer, o favor de Deus,
e a verdade. No mesmo evangelho, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só vem ao Pai se for por mim. Então, essas são coisas imutáveis. Então, por isso que Paulo está reforçando aqui. Seja Deus verdadeiro e todo homem, quer dizer, todo ser humano, mentiroso. O que ele está querendo dizer com isso? Que todos nós, abaixo de Deus, abaixo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos pecadores. Mas existe uma esperança, sim, que é uma esperança que não vem de nós, vem de Deus. Como diz em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas ele diz, pela graça, vós sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé, para que vocês não se gloriem. Quer dizer, o mérito não é nosso. Apesar, eu comentava com a minha esposa que eu já tive a oportunidade de pregar em outros lugares, e tem alguns irmãos que falam, eu não quero saber desse negócio de graça, não, eu gosto é da lei. Eu, quando terminar essa pregação aqui, eu vou subir no monte, eu gosto de sacrifício, eu oro durante a madrugada. Meu irmão, pode fazer isso, não tem problema. Mas isso não vai acrescentar em nada na salvação. Se você sente que tem intimidade com Deus, utilizando dessas atitudes, dessas práticas, tem gente que ora mais, tem gente que ora menos. O Senhor Jesus disse, não oreis como os gentios, que somos nós, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Então eu procuro seguir os aspectos e os atributos que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos, e Paulo, que foi chamado para pregar por gentios, que é o nosso modelo. Ele fala, sede meus imitadores. Mas ele ficou nisso? Não. Sede meus imitadores, porque eu imito a quem? Imito a Cristo. Vamos voltar para o texto aqui. Agora nós vamos pular um pouquinho. Nós paramos aqui no versículo 4, né? Então, vamos pular para o versículo 9, aonde diz que todos nós somos pecadores. Eu estou pulando o texto aqui, mas os irmãos, se puderem ler do versículo 1 até o versículo 24, né? Até o versículo 26, vamos dizer assim, para entender esta palavra aqui. Vamos para o versículo 9. O que se conclui da vantagem do judeu, da vantagem da circuncisão? Será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ele está falando tudo sobre isso. Que Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso. Então vamos aqui, verso 1. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Paulo, como judeu, está falando, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, quer dizer, todos os estrangeiros, estão debaixo do pecado. Paulo diz sobre ele, Paulo fala de todos os apóstolos, Paulo fala da família de Jesus. Não estou querendo aqui ferir o coração de irmãos católicos que creem no dogma de que Maria não foi concebida sem pecado, né? Esse é um dos dogmas da Igreja Católica, mas nós entendemos aqui que toda a raça humana está debaixo do pecado, menos Jesus. Este sim foi concebido sem pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem e não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura, meu Deus. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o que
que é o ser humano sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Vamos continuar aqui, no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Olha o que eu acabei de falar. Eu oro muito, eu subo um monte, eu faço jejum, eu evangelizo, eu ganho muitas almas. Nós não seremos justificados por essas obras. As obras que eram dos mandamentos da lei e as obras de hoje, nós seremos justificados pela graça. Já conversei com os irmãos aqui a respeito do que Tiago fala, porque Lutero não compreendeu isso, porque ele era muito paulino, da justiça pela fé, não pelas obras, mas a fé em Cristo leva a praticar boas obras. E Tiago defendia, mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Mas são obras que Cristo coloca em nós. Então o mérito continua sendo dele. Então por isso nós precisamos crer nele para que essas obras se manifestem nas nossas vidas. São obras que são inspiradas por Deus, porque o homem não é bom. Olha o quanto que eu disse aqui. O homem não presta, eles são sepulcro aberto, quer dizer, carne em decomposição, estão prontos a derramar carne, derramar sangue. A língua tem veneno, tem maldição. Isso é verdade. Paulo diz em Efésios capítulo 4, diz, irai-vos, podemos nos irar, e não pequeis, mas não deixe o pôr do sol sobre a sua ira. Então, no final do dia, mesmo em toda indignação, você tem que fazer o balanço. Poxa, eu não deveria ter agido assim, não deveria ter falado desta forma, porque aí vem um arrependimento, porque o Espírito Santo aqui nos convence, e a gente trabalha corretamente. Então, vamos voltar para o texto aqui, né? Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, a justificação pela fé. Verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a injustiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que crer em Jesus Cristo. É como Paulo e Silas disseram àquele carcereiro, porque quando os grilhões foram arrebentados por causa, eles estavam louvando a Deus e eles poderiam fugir, e o carcereiro queria tirar a própria vida porque ele tinha que dar conta. Ele falou, não faça isso. Aí ele disse, o que eu preciso para ser salvo? Ele falou, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a tua família. Será salvo tu e a tua família. Mas tem que crer. Não que a crença dele salve a família toda, mas é com o testemunho dele para que a salvação alcance aos outros. Como Paulo repete o que Isaías diz, como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar para a nossa vizinhança, para a nossa família. E muitas das vezes a pregação não são palavras, porque as palavras às vezes não convencem, são atitudes, as nossas atitudes. Então espero que essa palavra tenha confortado o vosso coração. Nós vamos orar aqui, eu vou impetrar a bênção apostólica, né? E fazer as edições para o Facebook, né? A mensagem que vai ficar fixa, para o meu canal no YouTube e para o Instagram. Pai amado e querido, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor, que essa palavra fique nos nossos corações, que nós somos pecadores, remidos pelo teu sangue,
perdoados por ti, Senhor. Mas sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor Jesus nos ensinou assim, que sem Ele nós não saberíamos fazer absolutamente nada. Abençoa esse povo que está aqui comigo, os que vão assistir essa gravação posteriormente, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Amém? Que Deus abençoe esse restante de semana e até semana que vem, se assim Deus permitir. Deus abençoe a irmã Lenilza. Grande abraço. Grande abraço ao povo de Deus.